Torcedor colorado, se inscreva no canal. Bom, dá para consolidar ainda mais essa campanha de, nesse momento, buscar uma vaga na Libertadores para o Inter, hein, Maurício? O Internacional vai fazendo o seu sonho tijolinho. Sonho de Sul-Americana, no momento que ele já estaria inclusive alcançando pela sua posição na tabela. Mais adiante um sonho de pré-Libertadores e finalmente, como cereja do bolo, cereja boa, cereja saudável do bolo, uma vaga direta de Libertadores. A matemática nos diz claramente que o Inter não será campeão. E esse é um elenco, Felipe, a gente já falou disso no ar e fora do ar. Esse elenco do Internacional é um elenco de campanhas, não é um elenco de taças ou de faixas. Não é. Então, o que se quer do Internacional para 2021, o que resta do 2021 do Internacional, é uma campanha boa o suficiente, primeiro, para livrá-lo de uma zona de onde ele estava muito próximo e que não deveria lhe pertencer. Porque é o mesmo elenco, com 2 ou 3 reforços, vice-campeão brasileiro de 2020. Ele não podia estar cercando a zona do rebaixamento. Bom, isso ele já começou a fazer. Agora ele está numa zona de Sul-Americana. Logo adiante, como dissemos, ele pode estar numa pré-Libertadores ou na vaga direta. Dependerá da evolução contínua que o Internacional tenha a partir do que realizou nos últimos 3 jogos. 7 pontos em 9. Se conseguisse manter uma levada assim, o Internacional certamente teria ou terá uma vaga direta de Libertadores. Mas vamos combinar, né, Felipe? É difícil. Uma levada de 2/3 dos pontos a cada 3 jogos é muito improvável. Se o Inter conseguir, bom, ele está na Libertadores direto de 2022. Sem dúvida. O benefício para o Inter é o fato de ter apenas o Campeonato Brasileiro, tem tempo para treinar, tem tempo para recuperar, e a gente está vendo na prática, né? Como isso faz diferença, Maurício. Hoje, quando dá 25 minutos do segundo tempo, o Santos acaba. Exato. O Santos vinha de um jogo no Paraguai, para onde ele viajou, de onde ele voltou, com uma desclassificação no lombo, portanto com um emocional mais para baixo do que para cima, faz uma virada em cima do Inter, construída muito em cima de algumas individualidades, os seus meninos talentosos, como esse Pirani e o Lucas Braga, né? Um autor de gol e outro autor de passe para gol. Mas aos 25 do segundo tempo, o Santos fisicamente termina. E o Internacional segue. Tava bagunçado, tava mexido, a ordem já não existia, mas como você muito bem salientou, era um time em busca do ponto, em busca de reverter o insucesso. Eu acabei de escrever uma coluna para o site irmão de GZH, que é o ge.globo.rs. O título é: Se não jogar bem, pontue. Foi o que o Inter acabou de fazer. Pois é, Maurício, vamos tentar entender o que acontece com o Internacional do ponto de vista emocional, porque durante um bom tempo, Maurício, a gente discutia aqui que esse Inter, emocionalmente, ele naufragava em campo, diante da primeira adversidade. Era um time sem poder de reação, era um time que sucumbia muito fácil ao adversário. E a gente viu já no final de semana passado contra o Fluminense no Beira-Rio que a vitória veio nos acréscimos. Hoje contra o Santos a gente acabou de ver um time que vai buscar um empate aos 42. Mas o Inter saiu vencendo, sofreu a virada. Circunstância da partida. O Inter ainda assim buscou o empate. O que há com esse Internacional no momento, hein, Maurício? E como você bem lembrou, ainda no intervalo no bola parada, quando estava 1-0, teve a bola do jogo com o Patrick, que seria um 2-0, muito provavelmente indesmanchável. Nunca saberemos porque não aconteceu. Depois houve uma outra incidência importante do jogo, que é a não expulsão do zagueiro do Santos, e o Diori Vasconcelos, nosso comentarista de arbitragem, deixou muito claro que era lance sim de um segundo amarelo que renderia a expulsão ao zagueiro do Santos. O Inter, com 1 a mais, e diante de um Santos desgastado, é muito razoável a gente propor, a gente sugerir que o Inter pudesse vencer a partida, que àquela altura ele já perdia por 2-1. Mas isso acabou não acontecendo. Depois houve uma segunda incidência do jogo, que é a não expulsão do Mercado. E ele deveria ter sido expulso, disse o Diori dentro da transmissão. E com as duas sentenças do Diori eu estou concordando e assinando plenamente. Também não aconteceu. E aí entra a parte importante que você está dizendo. A todas essas incidências do jogo, o Inter reagiu com indignação. Ele manteve a levada, sem jogar bom futebol. O Inter hoje, em momento algum dos 90 minutos, jogou bom futebol, mas com capacidade de se indignar e de buscar o resultado adverso, ou por outra, reverter o resultado adverso.
Sempre lembrando que desses 9 pontos, 4 foram conquistados longe do Beira-Rio. E 1 contra o poderoso Flamengo, a goleada do Internacional no Maracanã, e hoje esse pontinho conquistado contra o Santos na Vila Belmiro. Então, é um Internacional, Maurício, que apresenta poder de reação, é um Inter que começa a fazer campanha, é um time que tem uma solidez, embora hoje, concordo plenamente contigo, não tenha apresentado futebol, talvez esteja aí, né, o grande ponto de frustração do Delcir Sonda, quando ele diz pro Simon Bianchini que ele esperava mais do Inter, que o Inter poderia ter vencido o jogo. Acho que a gente foi muito para análise do jogo com relação àquilo que aconteceu contra o Flamengo e contra o Fluminense, né? O Delcir Sonda, pelo jeito, também deve estar mais distante pelos seus afazeres do dia a dia do Inter. Não sei se pôde ver as 2 vitórias da maneira como foram construídas. Hoje, comparado ao Inter que enfrentou o Fluminense e ao Inter que enfrentou o Flamengo, o time foi muito menos em desempenho. Ele tentou ser reativo, como é a sua nova proposta, mas hoje colocava 10 jogadores atrás da linha da bola, o que não significava que estivesse marcando bem. Tanto é que o primeiro gol é uma vitória pessoal do Pirani sobre o Rodrigo Dourado, e o segundo gol é outra vitória pessoal do Lucas Braga sobre o Mercado, que embora tenha feito gol, defensivamente não foi nada bem. Então eu diria no conjunto da obra que a sua estreia não foi boa. Considerando que ele poderia ter sido expulso, que ele se colocou em zona de tiro para ser expulso, não foi boa mesmo a estreia do argentino. Pois é. Bom, deixa eu dar uma conversada com o Simon Bianchini para saber se a gente já tem alguma previsão, porque o Internacional sai em seguida de Santos, indo para São Paulo, para o início da entrevista coletiva do Diego Aguirre, hein, Simon? O Inter sai aqui de Santos logo na sequência, sobe a serra para ficar em São Paulo para retornar amanhã, 7 e pouca da manhã. Não tem a confirmação